Oi, gente! Mais uma aulinha, dessa vez sobre drenagem linfática regional, tá ok? Então já observem aqui nessa primeira imagem que a gente traz aí para vocês as regiões onde a gente encontra as cadeias linfáticas, tá? Lembrando que o anel de Valdeir é formado então pelas tonsilas faríngea, palatina e a lingual, tá ok? O restante são a formação de cadeias linfáticas, né, específicas aí para drenagem de cada uma das regiões que a gente vai observar nessa aula. Bora? Começando aí então pela drenagem linfática da cabeça, vamos observar os grupamentos de linfonodos principais aí para drenagem dessa região de cabeça e pescoço. Nessa primeira imagem, então, temos aqui a parte lateral do rosto, ok? E pescoço, então, onde a gente observa a formação dos linfonodos parotídeos superficiais, tá? Sempre teremos superficiais e profundos. Temos aqui os mastóides, né? O júgulo de gástrico, que é o principal aqui que vai fazer a drenagem, então, o recolhimento da linfa dessa região anterolateral da cabeça, tá ok? Os linfonodos faciais aí para drenagem labial, os submentuais, os submandibulares. Vejam aqui ó, que a gente tem a glândula submandibular, glândula salivar submandibular, tá ok? Não confundam aí com o linfonodo submandibular. Então essa região toda vai ser drenada aí para os linfonodos cervicais. Nós temos uma cadeia que é lateral, tá? Superficial, que são os profundos, e os laterais superficiais, tá ok? E ainda temos aqui ó, o último, que é a cadeia cervical lateral de linfonodos mais profundos e inferior, tá? Então tem essa região de linfonodos profundos superiores, profundos inferiores e superficiais laterais, que são esses mais na região posterior aí ao pescoço. Esses são chamados de profundos porque eles caminham juntamente com a veia jugular interna, recobertos então pelo músculo esternocleidomastoideo. Nessa tabelinha temos aí os linfonodos regiais da cavidade oral, tá? Então o que a gente vai observar aí na formação da parte de drenagem de rosto e pescoço. Então temos aí os occipitais, os retroauriculares, a parte dos parotídeos, os submandibulares, os submentuais e também os linfonodos bucais relacionados aí com a localização da bochecha, tá ok? A área que eles vão drenar, isso é para vocês estudarem, e aí a região aí para a formação da saída da linfa, o fluxo de saída, né? Então ele vai percorrer desses linfonodos para esses linfonodos, tá ok? Então lembrem-se sempre quando estiver estudando aí a drenagem linfática que a linfa deve vir da área mais periférica para a região central para se encontrar lá no ducto torácico, se for o lado esquerdo, ou ducto linfático direito, se for o lado direito, ok? Por isso que o sentido da linfa é sempre de periferia para o centro, tá? Num sentido unidirecional. Então, observe aí as cadeias linfáticas que nós já falamos, e toda essa linfa vai ser percorrida e juntada, né, drenada para essas regiões de linfonodos aqui. No caso, estamos observando o lado esquerdo. Esse lado esquerdo vai ser drenado para um ducto torácico, lá na junção de veia braquicefálica, né, onde essa linfa vai ser desaguada dentro do sangue venoso. Aqui é uma imagem de peça que temos lá no nosso laboratório. Então, aqui a gente observa em azul a primeira cadeia de linfonodos aqui, que é o parotídeo, em verde o mastóideo, em vermelho nós temos aí o júgulo de gástrico, em rosa nós temos aqui os submandibulares, né? E em amarelinho aqui os occipitais, tá ok? Então, essa é uma peça nossa do nosso acervo anatômico. Aqui ainda, numa outra projeção dessa peça, nós temos aqui em roxo não dissecado, tá? Os linfonodos faciais. Em rosa e também em branco, os labiais, ok? Que vão fazer drenagem da área do lábio. E em azul aqui também não dissecado, os submentuais, tá? E ainda aí os que a gente já observou, os parotídeos, os mastóides, tá? O júgulo de gástrico, o submandibular e os occipitais.
Nessa outra imagem da peça, nós temos aí em azul o parotídeo, em verde o mastóideo, em vermelho o júgulo digástrico e em rosa o submandibular. Então, aqui nessa tabela também todos os cervicais com o trajeto e a área de drenagem de onde está partindo essa linfa, para que vocês estudem aí e percebam como acontecem essas drenagens. No pescoço, a gente vai ter, então, essa junção aí com a veia jugular interna, tá? A gente divide em 3 porções para fazer essa drenagem. Primeira drenagem em relação aos submentuais e submandibulares, relacionados ao músculo digástrico. Segunda porção, a primeira parte da veia jugular interna. Terceira porção, a metade da veia jugular interna, em relação também ao músculo omoióideo, ok? Quarta porção em relação à terceira parte aí da veia jugular interna. Lembrando que a gente já aqui, ó, removeu as duas partes de inserção do esternocleido, né? E a parte do mastóide, que é a formação do músculo, ok? A quinta parte aí é a parte posterior do pescoço, que vai ser drenada pelos occipitais. E a sexta parte aí, a drenagem vai ser na parte de tireoide também, que vão ser drenados aí para os cervicais profundos, ok? Então, observem, ó, os mentuais, os mandibulares, tá? Os pré-laríngeos, os pré-traqueais, essas regiões aqui são esses que a gente encontra nessa sexta região aqui, tá bom? Analise aí você, pega seus linfonodos, se toca, vamos ver se você encontra seu submentual, seu submandibular, o júgulo digástrico. O júgulo digástrico é aquele que os médicos fazem a anamnese para saber, você está com dor de garganta? Aperta aí, justamente, né? Então, nessa outra imagem, temos aí todos esses trajetos, ó, dos linfonodos, tá? Antigamente, na lâmina anatômica anterior à atual, esses linfonodos recebiam outros nomes. O parotídeo era pré-auricular e os mastóides eram pós-auriculares. Hoje, na lâmina atualizada, são mastóideos e são parotídeos, tá ok? Ainda com as imagens das peças do nosso acervo, agora com menos alfinetes, para que vocês possam observar a formação desses linfonodos, dessas cadeias, tá? Occipitais, ó, visualizem aqui uma formação nodular, tá ok? Ó, o júgulo digástrico bem grandão aqui. Aqui a gente tem os submandibulares, tá ok? O submentual, que nesse caso não está dissecado, né? Labial, facial, mas aqui a gente consegue ver, ó, o raminho pro parotídeo e para os mastóides também, tá ok? Aí, para completar essa parte de cabeça e pescoço, nós temos as tonsilas. Então, lembrando que nós temos a tonsila faríngea na cavidade posterior à nasal. Então, aqui temos nariz, concha, concha, meato, meato. Então, meato inferior, concha inferior, meato médio, concha média, tá? A concha meato superior e concha média não dá pra gente visualizar aqui, ok? Então, o que você está observando? Boca, a língua caiu aqui de ladinho, tá ok? Dentes. Então, estamos observando a parte posterior da cavidade nasal, onde se encontra a tonsila faríngea. Depois dela, nós vamos observar a tonsila palatina, essa região nessa peça um pouco mais escurecida aqui, tá ok? Observe aí a formação das criptas dessa tonsila, justamente onde se acumula alimentos, né? E a projeção aí, a formação de material nessa região, tá? E por fim, sem alfinete, nós temos aqui a região da tonsila lingual, bem na raiz da língua. Ainda observando as tonsilas, tonsila palatina, veja, ó, palato duro, finalzinho do palato duro, formação de palato mole, tá? E aqui ainda, ó, a tonsila lingual, tá ok? E aqui, sem marcação, só com alfinete branco, está a tonsila faríngea, justamente próxima ao ósteo da tuba auditiva, protegida aí pelo toro tubário. Vamos agora para a drenagem linfática do
Na região de mediastina, então, nós vamos encontrar uma cadeia de linfonodos paraesternais e uma cadeia intercostais, tá ok? Entre as costelas, tá? Além disso, a gente tem a parte dos viscerais em relação a uma cadeia anterior e uma cadeia posterior aí para drenagem de cada uma dessas vísceras encontradas, observadas aí na formação de caixa torácica. Então, temos aqui um corte mediano, tá? Mediano sagital, onde a gente está observando a caixa torácica, a parte anterior da caixa torácica, tá? Então, estamos observando o coração, o estômago aqui embaixo, o diafragma, ok? Ó, o esôfago passando por aqui e aqui a gente tem a porção de traqueia. Então, veja como a gente vai ter aí a divisão desses linfonodos por todas essas regiões para fazer a drenagem linfática específica de cada uma dessas áreas. Ainda dentro da caixa torácica, cavidade torácica, o que a gente está observando? Linfonodos específicos para a área do coração, para os vasos da base, linfonodos esofágicos, linfonodos traqueais, linfonodos paravertebrais, linfonodos costais, tá? E aí aqui embaixo a gente tem os abdominais que a gente vai falar quando chegar nessa região. Então observe aqui, ó, em amarelinho nós temos aí a cadeia de sistema nervoso autônomo simpático, né, que é aquela cadeia paravertebral ao lado da vértebra, tá ok? Já que estamos na caixa torácica, né? Temos aí a veia ásgica e hemiásgica, e aí ao lateral a gente consegue visualizar a formação aqui de um grande ducto, né? Saindo da cisterna do quilo, sobe o ducto torácico para a formação aí do ducto torácico esquerdo, tá ok? Observe então nessa imagem, olha, que a gente vai ter aí os níveis de drenagem dessas cadeias linfáticas, tá ok? Então aqui a gente tem a parte marrom, a parte de esôfago e aqui mais à frente a parte de traqueia e os brônquios, para fazer drenagem então das vísceras do pulmão, tá? Então aqui a gente tem a formação do ducto torácico, ó, que vai subir, né, até a parte de porção lá para junção com a veia braquicefálica, ok? Mais uma peça lá do nosso acervo anatômico. Então, visualize a formação do timo e também do baço. O timo na cavidade torácica. Olha, visualize aqui. Então, lateralizado aos pulmões, inferiormente o coração. Então, veja que é um órgão bastante grande, né? Nesse caso, visto que ele está em pleno funcionamento. E o baço aqui na cavidade abdominal à esquerda. Então, visualizamos o timo e o baço do bebê. Agora vamos para a drenagem linfática que acontece na cavidade abdominal. Falando então da drenagem linfática da cavidade abdominal, que também está relacionada à pélvica, porque a área de drenagem vai ser de periferia para o centro. Então, aqui nessa área, nosso objetivo é falar justamente sobre a cisterna do quilo. É uma área onde vão se juntar vários troncos linfáticos, vão drenar para essa cisterna do quilo, e dessa cisterna do quilo os troncos vão subir pelo tronco linfático até alcançar o ducto torácico, por onde toda a linfa da metade inferior do corpo vai ser drenada aí para dentro do sangue venoso lá na veia braquicefálica. Então, observe aqui a formação dessas cadeias, né, linfáticas na região abdominal, justamente porque nessa região nós vamos ter aqui a drenagem linfática especializada no transporte de nutrientes, no caso dos linfonodos mesentéricos, né, além da drenagem aí da parte pélvica e dos outros órgãos abdominais. Então, a gente observa que na drenagem do estômago, a gente vai ter três áreas principais, né, para a drenagem dessa linfa. Então, observem como se fossem três estações. Então, em verdinho, a gente tem essa primeira estação de linfonodos dessas áreas. A segunda estação com linfonodos ao longo dos ramos do tronco celíaco. O tronco celíaco é a artéria que vai fazer a irrigação aí para estômago, baço e fígado. E a terceira estação é a parte dos linfonodos propriamente ditos celíacos, tá? Em volta mesmo do tronco celíaco, ok?
Aqui nessa imagem mais completa, a gente consegue observar a formação dos linfonodos do baço. Apesar do baço ser um órgão linfóide, ele não atua na drenagem linfática. Os linfonodos aí, então, para atuar junto ao pâncreas, os linfonodos para a vesícula biliar, os linfonodos para as artérias, para cada uma dessas irrigações aqui, e ainda os linfonodos que estão percorrendo junto à aorta, ramo descendente. Nessa imagem, então, observamos a formação do tronco celíaco em volta da artéria celíaca e o tronco mesentérico aí que vai dar origem aí na artéria mesentérica superior e também em volta aí da mesentérica inferior, tá? O mesentérico mais o tronco celíaco vão se unir e formar então a cisterna do quilo, porque essas regiões vão ser drenadas para a cisterna do quilo. Então, observe aqui, ó, de acordo com as cores, você consegue dividir, separar corretamente para cada região que está sendo drenada. Na parte em vermelho, nós temos os linfonodos celíacos, e em amarelinho aqui os hepáticos, né? Os vermelhinhos aqui são os troncos lombares, né? Justamente para drenagem dos ramos da aorta, tá? A parte aí em laranjadinha a gente tem os da ilíaca comum, em azul aqui da ilíaca externa e em roxinho os da ilíaca interna. Lembrando que cada uma dessas regiões vão sair vasos linfáticos para esses linfonodos. Lembre-se que dentro da drenagem dos intestinos a gente vai ter uma grande separação aqui, porque da artéria mesentérica superior nós vamos ter a irrigação de todo o intestino delgado, então todo o mesentério vai estar sendo irrigado pela mesentérica superior, e também, por consequência, nós vamos ter os linfonodos dentro desse mesentério, além de drenar a parte de cólon ascendente, a parte de apêndice, cólon ascendente transverso, tá? Além da parte de delgado toda para essa região dos troncos aí intestinais aqui, principalmente na área dos linfonodos mesentéricos superiores. E da artéria mesentérica inferior, nós vamos ter aí a irrigação do cólon descendente, sigmoide e a partezinha inicial do reto. Ou seja, dessa mesma forma, nós vamos ter a formação de linfonodos aqui mesentéricos inferiores que vão drenar para essa região de tronco mesentérico inferior. Tá ok? Então, olha, da parte dos inguinais, nós vamos ter aí uma separação nesses linfonodos. Vamos ter os profundos e os superficiais. Os lombares são sempre aqueles que percorrem o caminho junto com a aorta descendente, tá ok? E aí nós temos os ilíacos relacionados, então, às artérias ilíacas, tanto a comum, quanto a externa, quanto a interna. Então, na drenagem dos intestinos, perceba que a mesentérica superior drena todo o delgado, toda a drenagem linfática de delgado, quanto a parte de apêndice, o seco, o cólon ascendente e maior parte do cólon transverso, tá ok? Já a mesentérica inferior, ela vai fazer a drenagem da parte final da flexura esplênica, né, que é a partezinha final do cólon transverso, o cólon descendente, a parte de cólon sigmoide e a parte inicialzinha aqui do reto, tá ok? Então, essa parte toda vai ser drenada para a mesentérica inferior e a mesentérica superior vai drenar intestino delgado e as outras áreas desse intestino grosso, tá ok? Então, aqui eu deixo para vocês toda essa parte de drenagem do retroperitônio e ainda da parte da cavidade pélvica. Na cavidade pélvica, a gente vai fazer uma diferenciação apenas para drenagem dos órgãos reprodutivos, masculino e feminino, tá? Então, lembre-se que dos ilíacos interno e externo, ao longo dos respectivos vasos, então veja que os linfonodos sempre vão caminhar em conjunto com os vasos sanguíneos. Então, vamos ter também linfonodos sacrais, né? Linfonodos ilíacos comuns, parietais e também os lombares, as cadeias aí formando uma cadeia lombar esquerda, uma direita e uma intermediária. Os linfonodos lombares, eles vão drenar essa parte inferior do nosso corpo, tá? E a cisterna do quilo é uma região mais expandida, formada pela união daqueles troncos que a gente falou, tronco celíaco, mesentérico superior e o tronco mesentérico inferior. Tudo isso vai drenar para dentro de um tronco linfático
em direção a um ducto torácico do lado esquerdo do nosso corpo. Então, nessa tabela tem todas as áreas aí para vocês estudarem, tá? A estação de drenagem e a posição onde elas são encontradas. Vamos lá para a diferenciação da drenagem linfática da pelve em relação aos sexos, masculino e feminino. Então, observe aqui que a gente vai ter essa formação aí das cadeias, dos troncos linfáticos, né, desses linfonodos, em relação sempre à posição da artéria, tá? Então, lembre-se que a gente tem a aorta descendente, ilíaca comum, aí é como se dividir uma ilíaca externa e uma ilíaca interna. Interna vai irrigar a pelve, externa vai dar origem à femoral, ok? Então, a gente vai ter a formação dessas cadeias linfáticas aqui para a drenagem aí dessas regiões. No caso aí da pelve, o que a gente vai ver de diferença da feminina em relação aos órgãos reprodutivos femininos e a masculina em relação aos órgãos reprodutivos masculinos. No caso dos homens, a gente vai ter uma drenagem mais específica para a região de próstata, da vesícula seminal e também em relação ao ducto deferente que vai estar passando por aqui, tá ok? E aí perceba aqui a cadeia de linfática, né, em relação à artéria e veia ilíaca externa. Aqui já no feminino, observe a formação de vasos linfáticos e linfonodos para ovário, para tubas, para útero e a região de bexiga. No caso masculino também vai ter os linfonodos específicos para bexiga, tá? Essa região aqui dos linfonodos inguinais, elas vão ser idênticas para os dois casos, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente vai ter linfonodos inguinais superficiais e profundos, tá? Para os dois casos. O que vai diferir realmente é em relação às porções de órgãos para cada um dos sexos. Observe aqui, então, que a gente vai ter a drenagem linfática para a parte de escroto, né, da parte da bolsa escrotal, a parte de cadeia linfática aqui inguinal profunda, tá? Drenagem aí toda percorrendo a artéria ilíaca comum, ilíaca externa e também a ilíaca interna aqui, tá? Esses linfonodos vão fazer a drenagem tanto do canal deferente, a parte escrotal, a parte de próstata, vesícula seminal, toda essa região aqui e também da bexiga. Falando então agora da cadeia linfática da pelve feminina, nós vamos observar aí uma distribuição de ramos de linfonodos também de acordo com a porção do órgão que a gente estiver observando. Então, temos cadeias linfáticas para a região de vagina, de útero, formação de ovário, drenagem de tuba, né? Toda essa região, os específicos da bexiga, a parte lá posterior ao reto, ok? Todos eles vão ser drenados, então, para as artérias ilíacas internas e depois para a artéria ilíaca comum, aí nessa junção dessas cadeias linfáticas. Ainda temos a formação de linfonodos para os grandes lábios, para a drenagem aqui também da região de vulva. Então, observe aí que as cadeias linfáticas da pelve estão relacionadas também à formação dos cânceres, né? Dos tipos de câncer. Então, em relação ao câncer de próstata, câncer do colo do útero, de bexiga, de endométrio, do ovário, da vagina e também câncer retal, ok? Então, essas são as cadeias específicas atingidas aí na formação desses tipos de câncer. E aí, esses vasos linfáticos da cadeia pélvica, eles são muito importantes porque eles vão drenar sempre para esses vasos ilíacos internos, né, ao longo dessa veia ilíaca, drenando todas essas vísceras pélvicas, tá? E a partir do interno, ela vai drenar então para dentro dos linfonodos ilíacos comuns, né, em torno da veia ilíaca comum, tá, ok? Recebendo tanto os vasos do interno quanto do externo também. E daí vai para a formação dos troncos lombares, que seguem até o ducto torácico, lá na junção da veia braquicefálica. Mais uma peça do nosso laboratório, então aqui a gente tem a formação para a gente compreender o que a gente está visualizando. Parte de trás, coluna, artéria ilíaca comum,
artéria ilíaca interna, artéria ilíaca externa, ok? Então, o que a gente está visualizando aqui? O tronco lombar, o tronco ilíaco externo, os linfonodos ilíacos externos, ilíacos internos, os inguinais profundos e os inguinais superficiais. Vejam que esses aqui, ó, eu já passei do ligamento inguinal, eu estou em região de coxa, ok? Vamos agora falar da drenagem linfática do membro superior. Quando a gente fala de drenagem de membro superior, a gente tem que lembrar que vem da periferia para o centro. Então, vai começar lá nas pontinhas dos dedos, da mão e aí antebraço. Na região de antebraço, a gente vai observar a formação de 3 feixes. Um feixe radial, um feixe unar e um feixe medial de vasos linfáticos, tá? Na região de cotovelo, esses feixes, né, vai se juntar e formar um único coletor medial aí para o braço em torno da veia basílica. E aí, essa da veia basílica vai se desembocar nos linfonodos axilares. A gente ainda tem a formação de um feixe dorsolateral em torno da veia cefálica, que é lateral ao braço, né? Garantindo então uma segunda via de drenagem para o braço. E ainda vamos observar que esses que desembocam nos linfonodos supraclaviculares e parcialmente também nos linfonodos axilares. E aí a gente observa a formação desses cubitais aqui no cotovelo, para drenagem tanto via veia axilar quanto veia basílica, né, e a veia cefálica, para essa região de axila aqui, como a gente observa na imagem. Então, esses vasos coletores, eles são chamados de subfaciais porque eles acompanham aí os troncos venosos e desembocam nos linfonodos axilares. Esses linfonodos regionais, eles são isolados, né, chamados também de braquiais, e estão associados aí a esses outros vasos coletores mais profundos aí para o braço, tá? Então, o importante é compreender que toda a parte de braço vai ser drenada para as cadeias linfáticas axilares. Então, a gente tem essas divisões aqui nessas porções, né? E depois temos os supraclaviculares. E aí, os linfonodos da axila, eles vão atuar então na drenagem desse membro superior e também do quadrante superior das paredes antero-posterior do tronco, né? Se a gente for trabalhar apenas com mama, lembre-se que temos pelo menos 50 linfonodos recebendo a drenagem de mama. Ou seja, por que muitas das vezes o câncer de mama é avaliado via linfonodos axilares? Justamente por causa dessa drenagem, tá? Então, em relação ao músculo peitoral, a gente divide em 3 níveis para observar e identificar, localizar cada um desses grupamentos linfonodais aí na região de axila. Nessa peça que temos lá do nosso laboratório, então aqui a gente não está visualizando nenhum linfonodo. As marcações são apenas para localização. Então aqui em verdinho a gente tem a localização de linfonodos axilares, em amarelo seriam os linfonodos peitorais, em vermelho seria a formação do plexo subareolar para a drenagem da mama, da auréola e da mama. Em verde nós temos aí os paramamários, também da mama. Em azul, os paraesternais. Então, essa linfa vai fluir para os linfonodos desses níveis 1 e 2, depois para o linfonodo do nível 3 e, por fim, para o tronco subclávio. Desse tronco subclávio é que vai para cada um dos ductos, ou torácico, se for do lado esquerdo, ou ducto linfático direito, se for do lado direito, tá? Por isso que se utiliza o exame de linfonodo sentinela, né? Utiliza-se uma coloração em azul, injetada no braço, e aí esse linfonodo sentinela vai marcar em azul a drenagem dessa região que tem aí alguma suspeita de câncer para visualizar, analisar aí a possibilidade de metástase, tá ok? Então esse é um dos tipos de exame para a gente observar aí qual é o linfonodo, qual o grupamento de linfonodos que estão fazendo a drenagem dessa área em análise. Aqui para a gente especificar mais, então, mama é totalmente drenada para a axila, temos aí mais de 50 linfonodos aí relacionados à drenagem dessa mama. Então, em casos de câncer de mama, se utiliza a mesma forma de exame do linfonodo sentinela. Aplica-se um corante azul
dentro da mama, e aí observe-se para qual região dos linfonodos esse material colorante vai ser aí drenado, tá? Aqui a gente consegue observar os linfonodos cubitais em junção aqui com a veia braquial, já a formação de axilar, e aí a formação dos linfonodos axilares, todas as cadeias aqui, mais os supraclaviculares aqui, tá ok? E aí, drenagem linfática completa aqui do membro superior. Então, lembre-se que vai começar da porção mais periférica para o centro, né? Então, das porções de mão, palma e dorso da mão, toda essa área vai formar aí esses feixes venosos para os linfonodos cubitais, linfonodos do braço, para os linfonodos axilares, dos axilares para os supraclaviculares, e aí daí para os troncos linfático direito ou ducto torácico. Vamos agora falar do membro inferior, a drenagem do membro inferior. No caso do membro inferior, todo esse material vai ser drenado aí para dentro da cavidade pélvica que a gente já falou, tá? Que a gente vai observar a mesma coisa, da periferia para o centro. Então, essa drenagem vai começar das pontas dos dedos, da planta do pé e do dorso do pé. Vai subir pela perna, vai drenar a região poplítea, posterior ao joelho, também o joelho, a parte toda de coxa, e aí vai se drenar todo esse material para dentro dos linfonodos inguinais superficiais, tá? No caso de clínica, se a gente for avaliar a clínica, né, nós podemos falar aí da formação dos linfoedemas, que é essa estase do fluxo da linfa nesses vasos das pernas, dos membros inferiores, justamente porque eles estão obstruídos, ou por uma inflamação, ou por uma fibrose, ou um tumor, e aí esse diâmetro geralmente vai ser alterado, tá? Então, um caso a se estudar aí, questão de linfoedema para a clínica. Então, observe aí que a gente tem na região da virilha a formação dos linfonodos inguinais. Lembra do canal inguinal? Então, temos aqui os inguinais. Superficiais são aqueles que estão na coxa. Profundos são aqueles que a gente vai observar aí dentro da cavidade pélvica, posteriores então ao ligamento inguinal. Observe aqui nessa região, ó, o triângulo femoral, de onde a gente observa aí a formação do ligamento inguinal, né? E onde a gente consegue separar muito bem as cadeias linfáticas aqui de linfonodos superficiais e linfonodos pélvicos aqui também, tá? Sobre os linfonodos inguinais profundos, eles vão ter sempre um trajeto subfacial por baixo da fáscia muscular, tá ok? Então, a gente vai observá-los aí percorrendo juntamente com a artéria e veia femoral, ainda na parte de coxa, tá? E posterior ao ligamento inguinal dentro da cavidade pélvica, juntamente com a artéria e veia ilíaca externa. Na região do joelho, nós vamos ter a formação dos linfonodos poplíteos, tá? Justamente na fossa poplítea, para fazer então a drenagem, ó, veja aqui que eles foram aqui tingidos, tá? Pra gente observar a formação dos vasos bonitinho e a formação aí dos linfonodos nessa região poplítea. Então, observe que os linfonodos inguinais superficiais vão drenar para dentro dos profundos, os profundos drenam aí para os linfonodos ilíacos externos, os externos drenam para os ilíacos comum, e do comum vão para o tronco lombar, até a formação aí do ducto torácico. Quase finalizando aqui nossa aulinha de drenagem linfática do membro inferior, então observe aqui a formação dos inguinais superficiais e inguinais profundos, tá? Sempre percorrendo o caminho junto aí com as veias safena superficial e veia femoral profunda. Do profundo, a gente vai ter a drenagem para os ilíacos externos, ilíacos comuns e formação do tronco lombar. O tronco lombar sobe esse tronco linfático até a drenagem lá no ducto torácico. Finalizando aqui a nossa peça, então temos aqui em marcação de vermelhinho a cadeia lombar, em branco a gente tem a cadeia aí dos linfonodos ilíacos internos,
Em verdinho, nós conseguimos visualizar, olha que enorme esse linfonodo. Sim, esse é o ilíaco externo. Olha o tamanho desse feijãozinho aqui. E, por fim, os inguinais superficiais. Veja também que estão enormes aqui, ó. Bem palpáveis aqui nessa virilha, tá ok? Pois é, galera, acabou! Sim, chega, pelo amor de Deus! Só para lembrar, hein? Você consegue, é só estudar, tá bom? Beijo, gente!